que ele é pesquisador na Radboud University, em Nijmegen, na Holanda. Ele fez a graduação e o mestrado na Universidade de Campinas, e depois ele fez o doutorado em Hamburgo, na Alemanha, em fenomenologia de raios cósmicos, astrofísica, coisas desse tipo. Ele depois foi pós-doc na Universidade de Oxford, na Universidade de São Paulo, e agora está com uma Excellence Fellowship na Universidade de Radboud. O Rafael, eu encontrei o Rafael pela primeira vez lá em Hamburgo, quando nós participamos da mesma conferência. Ele apresentou depois de mim. Eu não o conhecia, eu fiquei muito bem impressionado com a palestra dele. Aí a gente, enfim, começou a conversar e tal, e depois eu soube que o primeiro orientador dele tinha sido o Rogério Menezes, que está aqui na sala, né? Que foi nosso pós-doc da UFRJ. Então, eu comecei a tirar uma casquinha que eu sou meio que um avô, mais ou menos, científico do Rafael. Bom, mas o Rafael, ele é um excelente pesquisador. Poderia falar algumas coisas que ele fez, né, que são notáveis. Vou citar só duas. A primeira é que o Rafael é um dos autores de um programa que é extremamente utilizado em toda a comunidade de astrofísica, astropartículas, chamado CR-Propa, e é uma ferramenta indispensável para todo mundo que trabalha com qualquer assunto dessa área, né? Então, isso já é algo muito, muito bacana, é um código aberto, né? Todo mundo pode usar, e é um trabalho excelente. A outra coisa que eu queria falar é que todo o experimento, assim, esses grandes experimentos, né, quando estão se programando, eles fazem o que em inglês assim chama science case, né, que é o argumento científico para que esse projeto seja interessante, né, para convencer as pessoas que o projeto é interessante. E nós estamos trabalhando num projeto que de astrofísica na China, um projeto que é bastante grandioso, e então esse science case, quando a gente pega qualquer artigo e vai discutir qualquer publicação do experimento, o artigo mais importante foi escrito pelo Rafael, pelo Rogério, mais um outro colega do grupo, que é o Bruno, e uma colaboradora lá da França, né? Então, o Rafael é realmente uma pessoa que está, inclusive, em vários comitês, organizando muitas conferências importantes, então é uma pessoa muito ativa na nossa área, e um cara muito bacana de se trabalhar também. Ele participa das reuniões do nosso grupo, e é sempre uma pessoa excelente, e bastante conhecimento técnico. E, além de tudo, para terminar, ele se interessa por outros assuntos também, né? Como astrobiologia e coisas do tipo. E, aliás, eu o convidei para falar sobre exatamente esses assuntos hoje. Então, Rafael, fica à vontade. Está me ouvindo? Estamos. Então tá. Eu gostaria de agradecer ao João aqui, primeiramente, pela oportunidade, por essa excelente introdução aí, né? Espero que não tenha elevado muitas expectativas do pessoal que vai assistir aí a apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a tela correta, eu suponho? Tá. Não. A gente está vendo a tela invertida. do apresentador.
Deixa eu inverter aqui. Agora sim. Sim, né? Ótimo. Agora sim. Então, tá bom. Então, novamente, eu agradeço pelo convite aí do João. E hoje eu vou falar sobre esse tema que é um pouco abrangente, então ele é bem acessível para muita gente, para a maioria das pessoas, porque é um tema que é mais qualitativo, né? A maioria das discussões são bastante qualitativas. E é um tema no qual eu trabalhei por muitos anos. Depois que eu concluí o meu doutorado, eu fui fazer um pós-doc. E nesse trabalho de pós-doc, a gente trabalhou, né, na organização de um livro no assunto de fine-tuning, que é o tema que eu vou falar hoje para vocês. Como o fine-tuning aparece em diversas áreas da física diferentes, vocês vão ver que eu vou estar cobrindo muito tema diferente. Eu vou estar falando hora de cosmologia, hora de física nuclear, hora de física de partículas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mesmo porque eu não sou especialista em todos esses temas. Eu só trabalho em alguns desses temas, correto? Então, eu vou tentar apresentar para vocês aqui, né, hoje, o possível, o plausível e o provável. O fine-tuning, ou seja, o ajuste fino no universo físico. Então, a primeira parte dessa apresentação, eu vou falar sobre o que é fine-tuning e o princípio antrópico que muita gente já ouviu falar. E, primeiramente, antes que eu comece mesmo, eu gostaria de deixar claro que esse é um tema, muitas vezes, visto como um pouco cringe, um pouco exótico para muitas audiências, tá? Eu não vou estar advogando por nada aqui, eu vou simplesmente fazer uma apresentação totalmente agnóstica sobre esse tema, com as devidas críticas ao conceito de fine-tuning, que é um tema bem controverso, e ao próprio princípio antrópico, tá? E mais para o final eu vou colocar um pouquinho da minha opinião pessoal, mas eu vou deixar isso bem claro. Então, só para deixar claro, o que eu estou apresentando aqui é basicamente factual e eu não estou advogando pelo tema, tá? Já que é um tema bem controverso e é difícil formar uma opinião sobre algo dessa magnitude. Então, vamos lá. A ideia toda, né, de fine-tuning, ela talvez comece muito antes do que eu vou dizer aqui, mas um dos primeiros trabalhos científicos mesmo que começa a tratar desse tema se deve a Weyl, né, o matemático, em 1919, que estava estudando cosmologia no contexto relativístico, de relatividade geral, né, e ele começou a fazer uma conta algumas considerações. Ele diz, bom, se o raio do universo e o raio de uma partícula cuja energia de repouso é igual à energia gravitacional do elétron, a gente obtém esse número 10 a 42, mais ou menos, em ordem de grandeza, tá? E outra coisa, todos esses números que eu vou apresentar aqui, a maioria das vezes eu estou falando de ordem de grandeza, não é de número exato, então 10 vezes mais ou 10 vezes menos não me importa tanto para as considerações que eu vou fazer. Subsequentemente, em 1931, a gente tinha o Arthur Eddington, o astrofísico inglês, né, que ele calculou o número de partículas no universo, uma estimativa que também era da ordem de 10 a 42. Em 1938, o Dirac ele fez uma estimativa, né, ele notou uma coincidência, que a idade do universo ela é mais ou menos obtida pela razão entre a força gravitacional e a força elétrica de um próton e de um elétron. E isso dá mais ou menos 10 a 40. Como a gente está trabalhando aqui só com ordem de grandeza, né, esse fator aqui não importa tanto. E Dirac, à época, ele fez uma consideração. Ele estava buscando deliberadamente essas coincidências para alguns propósitos físicos específicos. E ele disse, bom, então, para que essa relação, para que esse argumento dele, de que a idade do universo está relacionada a essa razão, para que isso seja verdade, é necessário que a constante gravitacional, a constante de Newton, G, varie inversamente com o tempo. Ou seja, a gente teria uma constante fundamental variável no tempo. E tudo isso que eu estou falando aqui, 10 a 42, 10 a 40, a princípio isso pode parecer numerologia. Então, eu coloco aqui também a conclusão do trabalho do Dirac. Ele disse assim, ó,
Eu proponho aqui que quantidades sem dimensão, né? Ou seja, quantidades fundamentais que não têm unidades de números muito grandes, podem ser construídas de algumas constantes naturais da cosmologia e de teoria atômica, e elas estão conectadas por simples relações matemáticas envolvendo coeficientes de ordem de magnitude 1. A principal consequência disso é investigada e é encontrada uma teoria satisfatória da cosmologia que pode ser construída a partir disso. Então, o Dirac, apesar dele estar fazendo algo que parece para alguns numerologia, na verdade ele estava explorando alguns princípios físicos partindo de alguma hipótese que para nós pode parecer exótica, pode parecer numerologia, mas ele estava só explorando isso e ele colocou isso no artigo. Bom, alguns anos antes do Dirac mesmo, por exemplo, tem o Milner, né, que para quem trabalha com cosmologia certamente já viu as cosmologias de Milner. Ele também fez considerações relacionando a constante de G com o tempo, novamente, variações das constantes no tempo, mas ele fez isso no contexto da relatividade geral, porque ele queria evitar de ter que usar toda aquela carga da teoria da relatividade geral que prediz a existência de um espaço-tempo com uma estrutura mesmo, um espaço-tempo que de fato existe. Isso significa que não é um espaço-tempo que é só uma relação entre objetos, é um espaço-tempo que de fato existe fisicamente falando. E também Jordan, ele fez algumas considerações que essas constantes que variam no tempo, né, elas devem começar a ser tratadas no contexto mesmo de teoria quântica de campos, como campos mesmo, né, dinâmicos, que variam no tempo. Bom, então, essa daqui é o pano de fundo para tudo que eu vou falar hoje, né? Então, nessa época estavam sendo observadas algumas coincidências, e depois, alguns anos depois, veio Brandon Carter, e ele publicou aqui, se referindo a essas grandes coincidências, né? Coincidências desses números grandes, da ordem de 10 a 40, e ele disse o seguinte: essas coincidências são evidências que justificam a introdução de teorias exóticas, mas ele diz também que está convencido da hipótese contrária. E isso, na verdade, favorece a existência de observadores. Então, basicamente, o que ele diz nesse artigo todas essas coincidências, elas não são meramente coincidências, ou elas podem até ser coincidências, mas elas são tais que elas favorecem a existência de observadores, de seres como nós. E ele teve um artigo subsequente, né, em que ele trabalha melhor esse argumento, né, que ele chamou de princípio antrópico, e como a gente vai ver, tem uma versão fraca e uma versão forte, que estão mais ou menos definidas dessa forma. Bom, o princípio antrópico diz que as coisas, a nossa existência, né, ela é como é, a gente observa várias coincidências no universo, se a gente mudar valores das constantes fundamentais, a gente não vai existir, as condições iniciais no universo são tais que se pequenas mudanças ocorressem, nós também não existiríamos, e com isso nós podemos definir dois tipos de princípio antrópico. O primeiro é o princípio antrópico fraco, que essencialmente diz, mas isso de certa forma é esperado, porque como nós existimos, é claro que as condições são tais que elas favorecem a nossa existência. Então, isso é uma forma de viés de seleção. Por outro lado, também tem essa versão um pouco mais esotérica do princípio antrópico, que diz que o universo deve, e eu até coloquei em itálico aqui, deve ser tal que ele permite a existência de observadores como nós. Então, essa é uma versão muito mais forte desse mesmo princípio antrópico, que eu não pretendo falar muito sobre ela, devido a toda essa carga, né, de colocar esse requerimento, porque é um pouco metafísico demais para o meu gosto. Então, eu vou focar mais no princípio antrópico fraco, que, de forma geral, é só um viés de seleção. Bom, e para a gente falar nesse contexto todo, uma vez que a gente entende o princípio antrópico, uma vez que a gente entende o que é o fine-tuning, a gente também precisa definir quais quantidades podem ser finamente ajustadas. Então, essas quantidades que podem ser finamente ajustadas são parâmetros fundamentais. Mas o que são parâmetros fundamentais? Bom, a gente tem que definir duas coisas. A primeira é um parâmetro fundamental, nesse sentido, relevante para a gente fazer essas considerações de ajuste fino,
ela não pode ter, esse parâmetro fundamental não pode ter dimensões. Então, por exemplo, aqui a gente tem parâmetros como a massa do próton e a massa do elétron, eles estão em dimensões de quilograma. Vocês poderiam escrever em grama, vocês poderiam escrever como a razão em relação ao próprio peso de cada um aqui, etc. Mas a quantidade fisicamente relevante, ela não pode depender de algo tão arbitrário como uma construção humana que é a unidade. Ela deve ser adimensional, como é a razão entre a massa do elétron e a massa do próton. Isso é um parâmetro adimensional. A questão é, será que isso é fundamental? Não sei dizer. A princípio, o próton é composto por quarks e os elétrons, a princípio, são fundamentais. Então, talvez, o que seria mais fundamental aqui seria trabalhar com a razão entre a massa do elétron e a massa do quark up, ou então do quark down, por exemplo. Não dá para dizer se isso é fundamental. Mas a gente precisa definir o que é uma quantidade fundamental. Uma quantidade fundamental é uma quantidade que, a princípio, numa formulação única, não pode ser escrita em termos de outras quantidades, tá? E quantidades fundamentais, elas devem existir no número mínimo, e, portanto, qualquer outra quantidade, mesmo que ela seja adimensional, você conseguiria descrever como combinações dessas quantidades fundamentais, básica mesmo, que compõem tudo. E essas quantidades fundamentais, a princípio, né, se a gente está pensando na física como um todo, como o desenvolvimento de uma teoria física descritiva do universo e buscando teorias que descrevam absolutamente tudo que existe no universo e tudo que a gente vê, a gente ainda teria esses parâmetros em aberto, que são essas constantes, essas quantidades fundamentais. Por quê? Se tiver uma origem para esses parâmetros fundamentais, se eles forem explicados por alguma teoria, eles não são mais fundamentais. Eles só são fundamentais porque eles não podem ser explicados através de mais nada. Então, você tenta explicar tudo, vai chegar um momento em que você vai falar, eu paro aqui, esse parâmetro aqui vai ter que ficar em aberto, eu só vou colocar o valor que eu meço na minha teoria, e minha teoria vai descrever bem o universo dessa forma, mas eu nunca vou conseguir explicar esse parâmetro, a origem desse parâmetro. Talvez esse seja um limite do conhecimento mesmo, o limite das teorias físicas. Bom, continuando, esse livro aqui, do astrônomo britânico Martin Rees, Sir Martin Rees, na verdade, né? Ele é um cavaleiro da rainha, aparentemente. Ele fala, esse livro é chamado Apenas 6 Números. Nesse livro, ele postula que apenas 6 números são suficientes para poder descrever. Isso aqui é uma pegadinha, que ele fala que apenas 6 números é suficiente para descrever tudo no início do livro, só que se você ler o livro, esses 6 números são suficientes para descrever a nossa existência. E esses 3 números a qual ele se refere são a razão entre a força eletromagnética e a força gravitacional, que é da ordem de 10 a 38. Novamente, não tem dimensões. A razão a força nuclear aqui, né, que é da ordem de 0,07. A gente tem também o valor da densidade de energia escura no universo e da densidade de matéria, a amplitude das flutuações iniciais no universo. Eu vou explicar melhor cada uma dessas coincidências, cada um desses números aqui. E também o número de dimensões espaciais. E eu acho que aqui também seria justo dizer o número de dimensões temporais, né? Apesar de ser difícil fazer esse tipo de análise. Aí eu pergunto, são esses 6 números suficientes para poder descrever tudo? Bom, talvez eles são os mais importantes para a nossa existência, porque se você começar a brincar com os valores desses números, você, por exemplo, se você brinca com esses dois, a densidade de matéria e o valor da constante cosmológica, você não forma estruturas, não tem galáxia, não tem planeta, não tem estrelas, não tem onde a gente possa habitar. Então, isso aqui seria um problema para o desenvolvimento de vida de seres vivos como nós. Novamente, falando em questões quantidades fundamentais, a gente tem aqui também uma figura do modelo padrão de física de partículas. Esse modelo padrão, muitos de vocês já conhecem certamente, né? Mas eu não sei se na audiência tem algum estudante aí, talvez, do primeiro ano da graduação, né, que não está tão familiarizado. Esse modelo aqui mostra, basicamente, são as pecinhas de Lego fundamental que compõem o universo, ao que nós sabemos. Talvez existam partículas que compõem essas, mas nós não sabemos, a princípio. E, bom, isso aqui
essas quantidades aqui, as quantidades que dão origem a essas partículas, são quantidades que, a princípio, nós podemos pensar que poderiam ser fundamentais. Bom, se a gente pegar um modelo padrão mínimo mesmo, original, temos 19 parâmetros que podem ser considerados fundamentais. Se a gente estender esse modelo padrão para incluir também as massas dos neutrinos, né, porque no início o modelo padrão não incluía massa de neutrinos, então a gente vai ter 7 parâmetros extras em relação a esse modelo original. Bom, a constante cosmológica, que é basicamente a energia do vácuo ou a energia escura que causa a aceleração do universo, é mais um parâmetro. E nós também temos alguns parâmetros cosmológicos entre 4 e 10 que são necessários para a gente poder tentar descrever a maioria das coisas, né? Cosmologia e física de partículas ao mesmo tempo. E tem algumas constantes fundamentais também, mas elas têm dimensões, talvez a gente tenha que pensar em algumas formas adimensionais dessas constantes, que são muito importantes, como a constante de Planck, a velocidade da luz, a constante de Boltzmann, etc. Isso aqui dá mais ou menos mais uns 5 parâmetros ou um pouquinho mais. Se a gente somar tudo isso, nós temos, no mínimo, 36 parâmetros. Então, existem, no mínimo, 36 parâmetros que nós podemos dizer que são fundamentais. Então, se a gente fizer uma teoria física que descreva tudo, a partir de agora eu vou chamar essa teoria de tudo, não no sentido de teoria de grande unificação, mas no sentido que ela descreve basicamente todos os fenômenos físicos do universo em todas as escalas, essa teoria vai ter no mínimo 36 parâmetros ali em aberto não explicados, ou seja, 36 parâmetros fundamentais que a gente vai ter que colocar ali nessa teoria. Bom, agora eu posso finalmente introduzir o conceito de fine-tuning ou de ajuste fino. Vamos considerar um parâmetro x qualquer, que pode ser uma constante física, novamente, adimensional, como a constante de estrutura fina, né? 1 sobre 137, que muitos de vocês já conhecem. Bom, esse parâmetro ele pode ter diversos valores. Qual a probabilidade dele assumir diversos valores? Isso é algo que nós, na verdade, não sabemos. Assim, não existe nenhuma teoria que, no momento, que nos guie para os valores que esses parâmetros podem assumir, né? Existem alguns indícios para alguns parâmetros, etc., mas, no geral, nós não sabemos qual é essa distribuição de probabilidade, qual a forma dessa curva. Mas, para eu poder argumentar aqui, vamos assumir que, de fato, existe essa curva. Certo? Essa curva aqui, ela tem uma probabilidade, esse parâmetro x tem uma probabilidade maior de ter esse valor aqui no pico, mas nem todos os valores de x são propícios para a existência de seres vivos como nós. Talvez os parâmetros aqui, nessa região, sejam mais propícios para a existência de formas de vida como nós conhecemos. Novamente, eu enfatizo formas de vida como nós conhecemos, porque nós precisamos de água, nós somos baseados em carbono, a vida como nós conhecemos, ela tem várias restrições. Mas é a única forma de vida que nós conhecemos, então nós temos que nos ater a essas restrições aqui para poder fazer essas considerações. Então, vamos supor que esse intervalo entre as duas linhas laranjas é um intervalo favorável para a existência da vida, mesmo que esse parâmetro tenha um pico aqui, tenha um pico de probabilidade aqui. Bom, isso aqui é em uma dimensão, né? Aí a gente também pode calcular se esse parâmetro ele é finamente ajustado. Ele é finamente ajustado se a probabilidade de a gente estar nesse intervalo entre as duas linhas laranja é menor que a probabilidade de estar em qualquer outro lugar dessa curva. E, por exemplo, o intervalo entre essas duas linhas laranjas aqui leva a uma probabilidade de 60%, eu não diria que isso é finamente ajustado, porque, bom, 60% a chance de nós existirmos é alta. Só que se essa probabilidade for bem pequena, for algo como 10 elevado a menos 10, por exemplo, então um número bem pequeno, eu diria que isso é finamente ajustado, porque como a gente existe, quer dizer que esse parâmetro está num lugar onde ele é extremamente improvável de estar nesse espaço de parâmetros. E esse espaço de parâmetros que eu mostrei nesse momento, ele é unidimensional. Eu estou falando apenas de um parâmetro x qualquer aqui. Bom, a gente também pode considerar agora um espaço de 2 parâmetros, porque, como eu falei antes, no fundo, existem vários parâmetros fundamentais. A gente tem que considerar, portanto, o espaço n-dimensional, onde n é o número desses parâmetros fundamentais,
para poder realmente fazer essas considerações aqui, esses cálculos de probabilidade. Mas, para a gente entender melhor, vamos fazer aqui com 2 dimensões. Bom, aqui com 2 dimensões, nós temos que essa região em laranja é a região que favorece a existência de vida, nesse espaço grande aqui de parâmetros, dos parâmetros x e y. Bom, mas pode existir uma outra ilha que propicia a existência de vida como nós não conhecemos, mostrada aqui em verde. Novamente, a definição de vida é algo muito complicado, então nós temos que nos ater apenas ao que nós sabemos. Mas isso aqui é plenamente possível. Pode ser que existam outras formas de vida no universo, de forma que esses ajustes finos dos parâmetros favoreçam a existência dessas outras formas de vida no universo. E antes de eu definir, aqui, novamente, o cálculo que a gente faz é basicamente um parâmetro é finamente ajustado se a probabilidade dele em relação à probabilidade total, ou seja, a área desse quadradão aqui, dividido pela área dessa elipse laranja, isso é um número muito pequeno, ou muito grande, né, se a gente dividir a área da elipse pela área total aqui. Então, isso define-se um parâmetro finamente ajustado. E o que também pode ser finamente ajustado? Bom, isso pode ser um parâmetro, mas tem outra coisa. Pode ser as condições iniciais. As condições iniciais é o quê? Basicamente, você tem uma encruzilhada, você tem que escolher entre 2 ruas diferentes, e depois você vai pegar outras ruas diferentes, e as condições iniciais determinam qual dessas 2 ruas você vai escolher. Então, as condições iniciais também podem ser finamente ajustadas. Tem várias explicações para esses fine-tunings, para esses ajustes finos, né? Tem gente que diz que é meramente uma coincidência, o que de fato é, isso é inegável, né? Bom, mas a gente não sabe, a princípio, se existem outros observadores no universo, então talvez não seja correto falar que o universo é finamente ajustado para a nossa existência, porque, bom, a gente só sabe que existe vida na Terra nesse momento, talvez as condições sejam desfavoráveis no restante do universo, então talvez esse argumento de ajuste fino das leis físicas, dos parâmetros físicos para a vida, talvez esse nem seja um argumento tão bom, se esse for o caso. Bom, tem gente que aí começa a falar também de ideias como a existência de outros universos. Então, existiria um multiverso, e como esse multiverso aceitaria vários parâmetros diferentes, várias condições iniciais, a gente não teria esses problemas de ajuste fino, não teria nenhuma quantidade que pareceria ser coincidentemente certa para a nossa existência, já que existem várias delas por aí, com vários valores, e a gente, obviamente, espera estar em um desses universos onde a vida é possível. Mas também tem gente que diz que não tem como a gente saber o que aconteceria no outro universo, então talvez esse tipo de argumento não faça nem tanto sentido, o que de fato é verdade, se os outros universos forem inacessíveis. Também, outra possibilidade é que, bom, existem essas coincidências, as probabilidades são pequenas, mas se você esperar muito tempo, várias coisas podem acontecer, inclusive eventos improváveis. Então, a gente não deveria se preocupar tanto com fine-tuning, com ajuste fino aí, né? As coisas são simplesmente podem acontecer se a gente esperar tempo suficiente. A evolução biológica, outra possibilidade é que a evolução biológica sempre vai dar um jeito de gerar coisas mais complexas. Tem gente que utiliza esse argumento, mais biológico, que não dá para ter tanta certeza, porque vida é um conceito muito complexo aqui. E tem gente que diz, bom, como nós estamos aqui, portanto, o princípio antrópico é uma boa explicação para o ajuste fino. E tem gente que diz, bom, esses ajustes finos, eles vão desaparecer quando nós entendemos melhor as leis da natureza. Essas coincidências só aparecem porque tem algo que nós não entendemos. E eu gostaria de ressaltar que esse último ponto aqui é a razão de eu estar falando disso aqui com vocês hoje. É a motivação pela qual eu acho ajuste fino, fine-tuning, um tópico bem interessante. Porque eu não estou tão preocupado, a princípio, com o princípio antrópico, eu não estou tão preocupado com essas outras coisas de multiverso que dizem por aí. Eu estou preocupado, eu estou vendo o ajuste fino, essas coincidências aparentes, como uma oportunidade para poder explorar melhor as teorias físicas que explicam esses fenômenos e, a partir disso, entender melhor o universo. Então, o que eu estou advogando aqui, na verdade, é que o ajuste fino é uma possibilidade para poder entender melhor as teorias físicas.
E, a princípio, quando a gente entender melhor essas teorias físicas, não há garantia nenhuma de que as coisas vão parecer finamente ajustadas ou de que coincidências vão permanecer. Bom, temos vários exemplos de ajuste fino por aí, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve interlúdio aqui, falar um pouco sobre escalas e constantes fundamentais. Como todo mundo sabe, existem essencialmente 4 interações fundamentais na natureza: a interação eletromagnética, que tem essa constante alfa, que é a constante de estrutura fina associada a ela. E essa constante de estrutura fina tem o valor de 1/137. Existe também a interação gravitacional. Bom, a interação gravitacional, a gente pode construir uma constante de estrutura fina gravitacional, αg, aí ela seria um valor bem fraco. Novamente, essas constantes aqui são quantidades adimensionais, portanto, elas são quase fundamentais, ou seja, nós podemos trabalhar com elas de alguma forma. De forma similar, a gente pode fazer o mesmo com a força fraca e com a força forte. Aí a gente cobre as 4 interações que a gente conhece na natureza, né? E a gente vai ter essas diversas constantes de estrutura fina para cada interação. E a gente pode fazer simples considerações físicas acerca das escalas da maioria dos objetos, multiplicando, basicamente, uma dessas constantes elevada a uma determinada potência por outra dessas constantes elevada a outra potência. Bom, se eu pegar o primeiro alfa como eletromagnético e o segundo como gravitacional, eu consigo fazer essa família de curvas aqui. Novamente, estou falando apenas em ordem de grandeza para as quantidades. Por exemplo, a escala do universo, ela coincide com esse produto, αg, ou seja, a constante de estrutura fina gravitacional, elevado a -2 vezes alfa elevado a -2. O tamanho das galáxias coincide com esse valor aqui, α² e αg a -2, e assim por diante. E nós notamos que todos esses objetos, eles caem em cima dessa reta. Então, existe a princípio, uma coisa interessante, pelo menos é interessante notar isso, que a dispersão em escala logarítmica do tamanho dos objetos e da massa deles, em ordem de grandeza, novamente, parece seguir uma determinada, parece cair em cima de aproximadamente uma reta, e a gente consegue, em termos de ordem de grandeza, descrever isso pelo produto da força eletromagnética e gravitacional, que são basicamente, né, 2 processos importantes aí para poder manter a coesão estelar, galáctica, etc. Então, a gente pode pensar agora, uma vez que eu falei agora um pouco sobre as escalas, que existem diversas escalas, isso é algo para se pensar, né? O que tem de comum nessas diferentes escalas? A gente pode também pensar um pouco nas coincidências das massas do elétron e das massas dos quarks. Se eu pegar a massa do quark down e subtrair da massa do quark up, por exemplo, né? Então a gente tem que o próton é formado por 2 quarks up e um down, e um nêutron é formado por 2 quarks down e um up. E se eu calcular a diferença de massa entre esses 2 quarks up e down, por exemplo, e comparar com relação à massa do elétron, bom, a gente está nesse ponto azul aqui, nesse espaço de parâmetros. Se essa diferença de massas aqui for tal que ela esteja acima dessa reta inclinada, escrita no atoms here, aqui, que não tem átomos, bom, se a gente tiver essa diferença de massa aqui, a gente não vai ter átomos. E se for, a gente olha novamente aqui no eixo vertical e olha essa linha inclinada, nesse caso aqui a gente também não vai ter núcleos atômicos, né? Porque a gente não vai ter a ligação de elétrons aos núcleos atômicos, etc. Então, a gente nota que pelo cruzamento dessas 2 linhas, o espaço de parâmetros em que nós poderíamos nos encontrar é bem pequeno, é nesse triângulo aqui, e a gente está nesse ponto azul. Então, esse é um dos clássicos exemplos de ajuste fino. Outro exemplo clássico é a relação da massa entre o elétron e o próton. Bom, a gente sabe que a massa do elétron e do próton, elas têm que estar relacionadas de tal forma que elas têm que permitir a existência de átomos como, pelo menos, o hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe. Portanto, a massa do elétron tem que ser menor que a diferença de massa entre o nêutron e o próton.
Caso contrário, a gente não teria formação de núcleos atômicos, né? A gente também tem outros cálculos. A gente pode pegar aquelas constantes de estrutura fina que eu introduzi antes, pegar, por exemplo, a da força forte, da interação forte, e a gente vai ter esse outro limite aqui. Essas contas todas podem ser feitas, é relativamente fácil fazer sem nenhum conhecimento matemático avançado, tá? Eu só estou jogando aqui porque eu quero descrever a figura mesmo. Então, a gente tem que a existência de átomos estáveis requer que o raio orbital do elétron seja maior que o raio do núcleo. Então, a gente tem essa região azul clara aqui. O terceiro ponto que a gente vai ter, que essa região em verde, as reações químicas devem ser menores que as reações nucleares, né, para não ter mudança de tipo de espécie nuclear ou de partícula, no caso de átomos estáveis. Isso gera essa região verde. O quarto ponto, que é essa região em rosa. As estruturas moleculares só são estáveis se essa razão aqui for muito menor que 1, né, a razão elevada à potência 1/4. Novamente, eu não vou entrar em detalhes da origem dessas coisas aqui, porque é um pouquinho mais complicado, eu só vou mostrar mesmo. E, de forma similar, a estabilidade do próton requer que a diferença de massa entre o quark down e o up dividido pela massa de um pion, né? O pion está ali relacionado à interação nuclear no núcleo atômico, né? Ele basicamente participa do processo que é responsável pela coesão do próprio núcleo atômico. Então, a gente tem esse outro limite aqui, que alfa deve ser menor que essa diferença de massa entre do quark down e do up, dividido pela massa do pion. Se a constante de estrutura fina é muito maior que 1, por exemplo, o movimento de elétrons ao redor do núcleo não vai produzir, ele vai começar a produzir muitos pares de elétron e pósitron, né, atrapalhando a estabilidade nuclear. E essa região amarela aqui, ela está relacionada à existência das estrelas, né? Então, se essa razão, a razão entre a massa do elétron e a do próton, for muito maior que a constante de estrutura fina ao quadrado, as estrelas não seriam capazes de iniciar o processo de fusão nuclear. E se esse número é muito grande, a radiação, né, que segura as estrelas ali, que você tem que a estrela tem o equilíbrio hidrostático entre a força gravitacional e a pressão gerada pelos processos de fusão dentro da estrela, é isso que mantém a estrela compacta ali, a estrela coesa, né? E se a gente começar a brincar com esses parâmetros aqui, as estrelas não vão ficar mais coesas. Então, isso exclui essa região amarela. Então, o espaço de parâmetros disponível aqui para a gente é esse espaço branco, que é relativamente pequeno, se você olhar, né? A gente está olhando o parâmetro alfa, constante de estrutura fina, e a razão entre a massa do elétron e do próton, e só tem essa região branca disponível para a nossa existência. Qualquer outra coisa, a gente não ia ter estrelas, a gente não ia ter átomo, não ia ter nada das coisas que a gente sabe que precisa para a formação de seres vivos como nós. Outro caso clássico, só que esse aqui não tem implicações antrópicas, é a massa do bóson de Higgs. Bom, todo mundo aqui que já fez os cursos de física básica já viu, principalmente, acho que física 4, né, já viu o que é tunelamento quântico. Então, basicamente, você tem uma energia, que é como se fosse uma montanha aqui, para quem tiver aluno de primeiro ano de graduação me assistindo aí, né? Então, vocês têm essas montanhas aqui. Bom, a gente está nessa posição aqui. Tem essa montanha, e do outro lado da montanha tem um vale muito mais fundo. Uma vez que a gente conseguir, se a gente jogar uma bolinha para cima dessa montanha, essa bolinha ela vai cair e ficar nesse outro vale aqui. Esse outro vale é o ponto aqui, é o que a gente chama de vácuo. O vácuo é o estado de menor energia. Então, o estado de menor energia é o estado que as coisas tendem a ficar, né, a menos que... É o estado de vácuo mesmo, é o estado que as coisas vão tender a ficar. Mas a gente está aqui, ó, isso aqui é um falso vácuo. A gente poderia estar no topo da montanha, só que o topo da montanha é instável. Se a gente imaginar que nós somos uma bolinha no topo de uma montanha, qualquer vento que bate para a direita ou para a esquerda vai jogar a gente para um lado ou para o outro dessa montanha. Só que a gente está aqui no vale, então a gente está relativamente seguro. Mas aí a gente pode começar a considerar que existem processos de alta energia
que chegam bem perto desse topo aqui. E a gente sabe, de física quântica, física 4, que existe uma probabilidade de partículas tunelarem por esse aqui, que se chama poço de potencial, e ir para o outro lado. A partícula mais energética que nós conhecemos, né, naturalmente, com a massa própria mesmo, né, é o quark top, que tem uma massa de 173 gigaelectronvolts, dividido pela velocidade da luz ao quadrado aqui. E a massa do bóson de Higgs é 125. E o que acontece? Se a gente fizer um gráfico dessas duas quantidades, uma contra a outra, massa do bóson de Higgs aqui no eixo horizontal e a massa do top quark no eixo vertical, a gente nota, bom, aqui é uma região instável, seria basicamente equivalente a gente estar próximo de um topo, né, uma região bem mais instável. Aqui também nós teríamos problemas. Essa região verde é uma região estável, que seria como se a gente estivesse nessa região aqui de baixo, nesse vale, no vale mesmo, o lugar mais baixo de todos, o mínimo desse poço de potencial, mas a gente não está aqui. Quando se mediu a massa do bóson de Higgs no LHC 2012, 125 é menor que a massa do top quark. Significa que a gente está aqui. Então, o que pode acontecer, nesse caso, é que partículas de alta energia podem naturalmente atravessar esse poço de potencial aqui de um lado para o outro, localmente, em um lugar do universo. Só que isso acontece no lugar, isso se propaga para o próximo, isso se propaga para o próximo, e essa reação em cadeia pode, de certa forma, gerar um colapso de todo o universo. Por isso que tem gente que diz que isso aqui, eu estou fazendo para quem não está enxergando, eu estou fazendo aspas aqui com a mão, pode destruir o universo. Que é basicamente a gente ir para esse vácuo real, em vez desse falso vácuo aqui, né? O estado realmente de menor energia. Bom, mas isso aqui, apesar de ser destruidor para a vida, isso aqui não é uma consideração antrópica. Isso aqui não interfere em nada, eu acho, a existência de vida. Outra possibilidade é a amplitude das densidades de flutuação no início do universo. Todos vocês já viram esse mapa aqui da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, né? Os pontinhos vermelhos são mais quentes, os pontinhos azuis são mais frios. Isso aqui varia em torno de 2,73 Kelvin, né? Isso aqui é a radiação remanescente do Big Bang. Se a gente notar essas variações aqui, essas pequenas estruturas, as mais clarinhas, as mais vermelhas ou as mais azuis, por exemplo, as mais vermelhas em particular, elas são excessos. São densidades maiores, são flutuações maiores na densidade. Elas são como se fosse perturbação, uma perturbação nesse grande oceano aqui, que é o universo. E ela dá origem a estruturas de larga escala. Estruturas de larga escala incluem galáxias. Galáxias são pontinhos vermelhos. Galáxias se agrupam em aglomerados de galáxias, e aglomerados de galáxias se conectam uns aos outros através desses filamentos aqui, ó. Vocês conseguem ver nessa figura. Tem regiões vazias, que não tem galáxia, não tem aglomerado de galáxia, não tem nada, que são mostradas aqui em azul. Então, basicamente, isso aqui era como o universo era no início, e essas flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é esse mapa, deu origem à formação de estruturas, deu origem às estruturas como nós conhecemos hoje, como a gente está vendo nessa figura aqui. Bom, isso aqui também dá para fazer várias considerações antrópicas. A primeira delas é, se a gente considerar a amplitude dessas perturbações, ou seja, se a gente pegar a média dessas perturbações e ver uma perturbação que é 10 mil vezes maior, ou seja, 10 a 5 vezes maior que o valor médio aqui, ou 10 elevado a 5 vezes menor que o valor médio, isso é o que a gente chama de Q, mostrado nesse gráfico. Aí a gente começa a encontrar um tanto de problemas. Por quê? Se Q é muito alto, bom, se Q é muito alto, tem muita estrutura, muita coisa, muito movimento, choque, dificilmente vai dar tempo da vida surgir em planetas, porque vai ter constante colisão entre galáxias, constante colisão entre aglomerados de galáxias, entre objetos em geral, porque está muito populoso. Aí, então, se a gente começa a diminuir o valor, e dependendo também da densidade, né, a gente está limitado pela formação de buracos negros. E se a gente começa a descer aqui no valor de Q, da amplitude, a gente nota
uma região que é antropicamente favorável, que é essa região branca aqui, ó. Então, se essa amplitude da flutuação, da perturbação inicial, fosse muito maior do que é hoje, ou muito menor do que a gente sabe que é, a gente mede 10 a menos 5, que está bem aqui. Então, se isso fosse maior ou fosse menor, talvez isso não levasse à existência de vida, novamente, como nós a conhecemos. E, novamente, outra coisa que eu falei antes é a questão da dimensionalidade do espaço-tempo. Isso aqui eu acho uma das coisas mais interessantes desses argumentos, que é o seguinte: bom, qualquer pessoa que já fez Física 1 provavelmente viu um problema de força central na vida. O problema de força central é, você tem uma força qualquer, eu estou ignorando a questão, aqui, na verdade, aqui eu deveria ter tirado, que deveria ter vetor, né? Então, essa força vetorial. Ou então aqui deveria ser só uma derivada radial, enfim. Qualquer pessoa que já fez Física 1, mecânica básica, sabe o problema de força central. Então, a gente tem que a força é basicamente a derivada do potencial. Considere isso em uma dimensão. Então, isso aqui é só uma derivada. Esse nabla, esse gradiente aqui. Então, a gente pode considerar um potencial da forma geral R elevado a A. Ou seja, um espectro, uma lei de potência simples. E a gente faz essas continhas. Existem apenas 2 valores de A que permitem órbitas estáveis. Então, isso é um problema de força central. O problema de força central, você tem... Bom, então, eu estava falando da questão da dimensionalidade, né? Eu dizia que, para quem já fez esses problemas do tipo força central, só existem 2 valores de A para um potencial do tipo uma distância elevado a A, que permitem a existência de órbitas. E esses valores são o A igual a menos 1, né, que dá uma força que cai com o inverso do quadrado da distância, e o outro valor é A igual a 1, né, que dá uma força do tipo x ao quadrado, que é basicamente um oscilador harmônico. E essas são as únicas 2 soluções para um potencial desse tipo que permitem a existência de órbitas fechadas. Então, se a gente quer que a existência, por exemplo, de um planeta que orbite em torno de uma estrela e ele precisa ter uma fonte de energia constante, bom, é natural que a gente queira uma órbita fechada, ou então ele tem que fazer um movimento de translação bem devagar ao redor dessa estrela para poder otimizar o recebimento de radiação, né, de calor. Bom, e aqui a gente tem várias coisas nessa figura que eu peguei do trabalho do Max Tegmark. Aqui, esses universos em que a gente tem só 1 ou 2 dimensões de tempo e uma dimensão especial, eles são simples demais para poder permitir a formação de estruturas complexas como nós. Se a gente tem muitas dimensões temporais, a gente tem formação de táquions, né, partículas que, a princípio, entre aspas, voltam no tempo. Entre aspas, não, de fato voltam, que elas são apenas soluções matemáticas. A gente não tem órbitas estáveis nas regiões em azul, por exemplo. E aqui também, né, se a gente tem 0 dimensões espaciais ou temporais, a gente não tem solução para esse problema. E a gente poderia considerar toda essa área verde aqui também. Só que nessa área verde, a gente obtém órbitas, de modo geral, hiperbólicas. Então, se a gente quer órbitas fechadas, o que é extremamente útil para várias coisas, vários problemas da física, a gente tem que estar por aqui, em termos de dimensões espaço-temporais, 3 espaciais e 1 temporal, e eu estou me referindo apenas a dimensões estendidas, tá? Para quem trabalha aí com teoria das cordas, dimensões extras, essas coisas, eu não estou falando de dimensões compactadas em escalas pequenas, não. Estou falando de dimensões grandes que nós conseguimos interagir. E agora eu vou rapidamente falar sobre essa parte aqui, porque eu me interesso mais pela parte do final agora, que é o que eu queria falar com vocês mesmo. Vou falar essa parte em 3 minutos, sobre a questão da habitabilidade do universo. Bom, primeira pergunta a gente sabe que a gente existe no universo, e a gente está falando de coincidências do quão difícil é a nossa existência no universo, do quão improvável isso parece ser. Então, primeira pergunta, se a vida surgir no universo, é provável que ela continue existindo ou é provável que ela desapareça rapidamente? Bom, a gente pode brincar de fazer um trabalho da seguinte forma, a gente pode fazer uma conta bem simples e considerar todas as formas de eventos astrofísicos que podem acabar com os seres vivos em um planeta. Impacto de asteroides, explosões de estrelas próximas, supernova, né?
explosões de raios gama, a morte da estrela principal, no nosso caso, o Sol, objetos de fora do sistema solar passando perto e tirando a Terra de órbita, etc. E se a gente considerar todos esses fatores, como esses fatores podem acabar com a vida na Terra? Bom, pode acabar com a atmosfera, pode fragmentar o planeta, né, se tiver colisão, pode emitir muita radiação, muita pressão, e a temperatura pode ser muito alta. E entre esses fatores todos, o fator mais sensível aqui, né, o fator mais importante, se nosso objetivo é ver o quão resiliente é a vida em termos de eventos astrofísicos, é a temperatura. E a temperatura, ela domina sobre esses outros fatores, então vamos considerar só a temperatura. Se a gente quer estudar como a vida é resiliente de forma geral, a gente tem que ver como subir a temperatura muito a ponto de matar ou eliminar os seres vivos mais resilientes à temperatura que nós conhecemos, que são essas criaturas aqui, por exemplo, no caso, os tardígrados. Os tardígrados, eles são criaturas que eles sobrevivem a condições bem extremas, temperaturas muito altas e baixas, níveis de radiação e pressão altíssimos. E a gente pode ver, né, as características desses animais que nós conhecemos de estudos de laboratório e ver quais são os eventos astrofísicos que mudariam essas condições o suficiente para poder eliminar os seres vivos mais resilientes que nós conhecemos. Bom, impacto de asteroide é extremamente improvável. No caso da Terra, se houvesse impacto de asteroide, seria improvável que os tardígrados morressem. Por quê? Porque tem pouquíssimos objetos no sistema solar com massa suficiente para poder destruir completamente os tardígrados, aqui marcado com esse M2 na figura. E explosão de supernova, aqui eu estou mostrando uma visão lateral da nossa galáxia, a gente está aqui. E aqui é a taxa de explosão de supernovas, onde está mais branco tem mais supernovas. Então a gente vive numa posição relativamente privilegiada na galáxia mesmo, uma posição, digamos... Tem gente que usa o termo fine-tuning, ajuste fino para essa posição, eu não diria que porque esse espaço de parâmetros aqui é bem grande, né? Mas a gente está, de fato, numa posição privilegiada na nossa galáxia para poder perdurar, para a gente não ser afetado por explosões de supernova, por exemplo, né? E a gente também pode fazer outra pergunta. Bom, a gente já viu que é difícil acabar com toda a vida de uma vez, mas quando a vida é mais provável surgir numa escala cósmica? Deixa eu pular isso aqui, que eu estou ficando sem tempo, e vou só para o resultado. Se a gente olhar esse gráfico, no eixo horizontal, nós estamos vendo aqui a temperatura. E no eixo vertical, isso aqui, de certa forma, é a probabilidade, né? Então, se a gente assumir, se a gente fizer uma continha simples para falar... Nós sabemos que a vida é dessa forma. Precisa de carbono, precisa de água, precisa de estrela, e ela demora 3 bilhões de anos para poder evoluir em torno de uma estrela como o Sol. E a gente coloca tudo isso numa equação, em função da massa de diversas estrelas, mostradas aqui em diferentes cores, a gente vê que se a vida puder surgir em planetas ao redor de estrelas de massa bem baixa, como esse verdinho aqui, ó, era bem mais provável que nós nos encontrássemos, se nós fôssemos seres típicos, vivendo no futuro, trilhões de anos a partir de agora. Mas não, a gente se encontra aqui, mais ou menos, ó, now, está marcado aqui. E a gente se encontra a uma estrela como o Sol. Então, a menos que exista algum tipo de mecanismo que previna a existência de vida ao redor de estrelas de baixa massa, para que nós sejamos observadores típicos, ou seja, para que nós estejamos no topo dessa probabilidade, estrelas mais parecidas com o Sol teriam que ser favorecidas. Planetas ao redor de estrelas parecidas com o Sol teriam que ser favorecidos, né, em termos de origem da vida. Bom, e agora a gente está falando dessa questão de tempo. Tem mais um problema de ajuste fino que é interessantíssimo nessa questão, que é o problema da constante cosmológica. Para quem está familiarizado com isso, né, para quem já ouviu, a constante cosmológica é um termo que Einstein colocou nas suas equações, originalmente, né, diz a lenda aí que, eu não sei se é anedótico ou não, né, se ele de fato disse isso, que foi o maior erro da vida dele. Bom, isso aqui é um inventário atual do universo. O universo tem 30% de matéria escura e normal e 70% de energia escura, que é basicamente relacionada à constante cosmológica. E eu vou pular essa equação por falta de tempo, mas o ponto que eu queria fazer sobre a constante cosmológica é o seguinte: se a gente calcula o valor
da constante cosmológica com nossas considerações de física de partículas, a gente obtém 10, esse valor aqui, ó, nessas unidades. 10 elevado a 109 joules por metro cúbico. Mas o valor esperado da constante cosmológica, né, observado, nesse caso, é 10 a menos 11 joules por metro cúbico. E tem, portanto, 120 ordens de grandeza de discrepância entre o que é observado e o valor que a gente esperava. Isso aqui, tem gente que diz que é a pior predição teórica da história da física, porque 120 ordens de grandeza, né? E esse parâmetro ele é extremamente importante para a emergência da vida, porque a emergência de estruturas, a formação de estruturas no universo, ela é uma concorrência entre a matéria, ou seja, o azul e o amarelo, e o roxo aqui, e a energia escura ou constante cosmológica. Então, existem considerações importantes, antrópicas, relacionadas à constante cosmológica, como foi estudado aqui nesse trabalho do Steven Weinberg, né, Prêmio Nobel da Física de, não lembro quando, acho que década de 80, algo assim, ou década de 90, talvez. Então, ele disse, ó, se lambda, que é a constante cosmológica, é diferente em diferentes partes do universo, então os observadores deveriam medir valores semelhantes de lambda, e se esse valor é muito pequeno, como o universo tem a gravidade, a matéria puxando tudo para perto, mas isso aqui é energia escura. A energia escura faz com que o universo expanda aceleradamente. E essa competição entre as duas coisas, gravidade, ou seja, matéria, atraindo os objetos, e a energia escura, ou a constante cosmológica aqui nesse caso, fazendo o universo crescer aceleradamente, essa competição é o que determina a evolução do universo hoje. Então, se o valor de lambda é muito pequeno, claro, a gravidade vai ganhar e as coisas vão recolapsar. A gente vai ter um cenário, em vez de Big Bang, a gente vai ter um Big Crunch. E, por fim, se o lambda é muito grande, o universo vai expandir muito rápido e talvez não dê tempo para as estruturas se formarem. Então, esse ajuste fino aqui, muita gente considera que é o principal exemplo de ajuste fino em toda a física, né? Porque tem 120 ordens de grandeza ali, né, no ajuste, e ele é extremamente importante para a formação de estruturas, como nós a conhecemos. E agora aqui eu teria mais uma parte, mas eu tenho que perguntar para o João aí quanto tempo eu tenho, que eu acho que eu já excedi o meu tempo. Pode ficar à vontade, pode passar um pouquinho, não tem problema então, tá. Não. Certo. Então, essa parte aqui é a parte tudo isso aqui, né, é um tema bastante, como vocês viram, bastante interdisciplinar. Eu falei de várias coisas diferentes, mas isso aqui tem aspectos filosóficos extremamente importantes, e eu sei que a audiência aqui é formada principalmente por físicos, de modo geral, né? Mas eu vou fazer agora, dar uma conectada com discussões filosóficas que são essenciais para poder colocar o conceito de ajuste fino num contexto mais amplo mesmo, né, para a gente poder fazer esse tipo de argumentação amparado teoricamente pela filosofia. Bom, primeiramente, aqui. Então, a gente só queria mostrar que existem pessoas bem conhecidas que não concordam com o ajuste fino. Por exemplo, o Carl Sagan aqui, ele falou, bom, a gente tem o princípio antrópico, mas se a gente falar o universo é tal que permite a existência de vida como nós, o universo é tal que permite a existência de rochas, bom, a gente chamaria isso, segundo ele aqui, de princípio lítico, né? Trocar antrópico por pedra. Então, ele escreveu isso aqui no seu famoso livro, né, O Pálido Ponto Azul. Então, não é consensual essas explicações de ajuste fino, tá? Muita gente não concorda. Muita gente, inclusive, diz que é como você tacar várias flechas na parede e depois você está procurando as coincidências. Se você desenha o alvo depois que você já viu as coisas, ou seja, se suas explicações para essas coincidências são post hoc, ou seja, você observou as coisas e depois você foi lá e tentou explicar essas coincidências que já você observou antes, então, basicamente, o que você está fazendo é o que está representado por essa charge aqui. Você está jogando flechas aleatoriamente, colocando o alvo depois. Então, para muita gente, muitos críticos das ideias de ajuste fino, fazem esse tipo de analogia. E tem outro tipo de analogia também, né, que pode ser o argumento da poça, nesse livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que com certeza aí já deve ter alguém que leu. A gente tem uma estrada, né, uma poça d'água aqui,
E a poça d'água fala, é como você imaginar que uma poça andando uma manhã e pensando, como é interessante eu me encontrar, esse mundo em que eu me encontro. Tem um buraco exatamente do meu tamanho que me cabe perfeitamente. De fato, é impressionante que esse buraco me caiba dessa forma. Então, esse universo, né, esse buraco deve ter sido feito especificamente para mim. Então, isso aqui é um trecho tirado do livro, né? E esse argumento também pode ser aplicado para o tipo de argumento de ajuste fino. Então, parece que a poça... Agora, eu vou tomar cuidado com as palavras que eu uso. Parece que a poça foi feita para... O buraco foi feito para que a poça coubesse. Parece que o universo foi feito ou existe um propósito, uma intenção por trás para que as coisas sejam dessa forma, tá? Então, a pergunta é, o universo é finamente ajustado para o quê? Dentro desse contexto do argumento da poça. Bom, o Aristóteles, ele já falava na questão das suas 4 causas. Suas 4 causas: material, né, a matéria que compõe algo, a forma dessa coisa, o movimento dessa coisa, e a causa final. Então, Aristóteles, ele fala muito dessa questão, né, na analogia da poça, do propósito das coisas, a causa final. Por que que algo é assim? É até difícil, muitas vezes, a gente explicar conceito científico sem utilizar isso como algum recurso. Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, não, a girafa, a gente sabe que a girafa, ela evoluiu através do processo de seleção natural para ter um pescoço grande, para a questão de pegar alimentos que estão mais altos, né? Então, tem gente que diz que o pescoço da girafa é alto porque a girafa, o propósito é comer os alimentos lá de cima, mas esse não é o propósito. Entendeu? Então, é até difícil a gente tomar cuidado com essa terminologia para poder fazer esse tipo de explicação. Mas essa causa final de Aristóteles, que é o motivo pela existência de algo, o propósito de algo, argumentos desse tipo são argumentos teleológicos. Isso a gente... Outro filósofo, né, também, um outro filósofo foi o Immanuel Kant. Não sei se tem alguém aqui que também é da área de filosofia, então me desculpe que eu não sou especialista também, tá? Isso aqui é só a parte relevante para o contexto que eu estou explicando. Mas o Kant já dizia que um objeto é um fim, ou seja, um propósito, se somente se o guarda-chuva, a sombrinha conceitual sob o qual esse objeto está, em termos de conceito, tem a ver com a causa desse objeto. Então, ele usa, inclusive, nas escritas dele, esse termo aqui, né? Naturzweck, ou seja, o propósito da natureza. Então, o Kant ele já falava que existem explicações naturais para os organismos, para como os organismos funcionam e quais funções eles têm. E ele também tentou explicar, através desses conceitos aqui, né, o propósito biológico dos organismos mesmo, no seu trabalho, mas o principal, para a gente entender essa questão da teleologia e como isso pode ser usado para a gente aproximar, para a gente se aproximar dos argumentos de ajuste fino de forma mais cuidadosa, foi o Hegel. O Hegel, basicamente, né, ele foi o pai da dialética, para quem é interessado em filosofia e sabe que foi ele que influenciou diretamente trabalhos do Engels, do Marx, essas coisas, dialética marxista, por exemplo, toda foi originalmente formalizada por Hegel, e ele utilizava essa palavra aqui em alemão, Aufhebung, né, que é uma palavra que é como se fosse elevação. Então, dentro desse contexto da dialética, e eu já vou fazer a conexão aqui com o resto. Então, a questão é, para o Hegel, ele colocava o propósito e o não propósito das coisas, e ele fala que as coisas podem ser recicladas, ou seja, as coisas não necessariamente precisam ter um propósito e elas podem ser recicladas e tomar um propósito novo a partir disso. E isso é extremamente interessante se a gente pensar no universo físico como um todo para a emergência da complexidade. Por exemplo, a rede cósmica, né, das grandes estruturas em larga escala, o nosso próprio cérebro. Então, falando também nessa questão das teorias físicas, a gente tem a questão a gente pode definir também o que é um reducionismo científico, que vai um pouco na contramão disso do Hegel. Porque o Hegel estava falando, né, dessa emergência, dessas
como esse embate de tese e antítese pode ser utilizado para você poder reciclar conceitos que podem tornar propósitos, fins novos. Então, a gente tem a questão do reducionismo científico, e basicamente é você tentar explicar tudo, basicamente tentar explicar todos os conceitos físicos a partir, essencialmente, de física de partículas, ou dos blocos fundamentais, sabe? Então, de certa forma, você vê isso. Você veria astrofísica, cosmologia, geologia, a própria biologia, química, outras áreas fora da física, elas poderiam ser simplesmente reduzidas ao estudo de como os componentes fundamentais do universo se comportam e interagem entre si. Isso tem muito a ver com essa questão do fisicalismo também, né? Que é algo... eu vou fechar nessa nota, próximo dessa nota aqui da questão do fisicalismo, que é o seguinte: bom, a gente já viu que tem essa proposta do Hegel, né? Que ela é um pouco maior, então, dentro dessa visão hegeliana, a gente consegue meio que se livrar desses problemas teleológicos do ajuste fino e valorizar o problema do ajuste fino como um problema por si só. Ele é um problema interessante, ele pode trazer outras coisas. E tem essa questão do fisicalismo, como eu dizia, né? Que basicamente é você tentar descrever o universo como um todo. E fisicalismo tem uma ligeira diferença do reducionismo, porque você aceita explicações em escalas maiores, por exemplo, né? Você não tenta reduzir tudo às partes. Mas por que eu estou falando disso tudo? Bom, agora eu vou fechar, que é falando do Leibniz. O Leibniz, ele era, além de matemático, inventor do cálculo, filósofo, ele era teólogo também, e ele estava interessado em discutir questões relacionadas a Deus mesmo, né? Então, ele falava sempre que a gente vive, que Deus criou the best of all possible worlds, o melhor dos mundos. E esse conceito de Leibniz, dos possible worlds, por isso o título é The Possible, The Plausible and The Probable, porque a gente está falando, e se fosse diferente? E se a gente mudasse um parâmetro? Essa possibilidade gera um mundo totalmente diferente do que a gente imagina. A questão é, onde a gente traça a linha entre esse mundo que a gente só imagina, do ponto de vista físico, e onde a gente começa a atribuir uma ontologia, por isso que eu sublinho esse termo, a esse outro mundo possível. Entendeu? Onde que a gente traça a linha entre o que é só uma teoria física ou o que é só uma teoria física descrevendo o nosso universo, que tem algumas limitações, ou onde essa teoria começa a descrever um mundo que de fato existe. Então, seria uma teoria final, por exemplo, da física, né? É uma explicação de todos os mundos possíveis. E isso tem a ver com a questão também do multiverso, né? Que cada mundo possível aí você pode considerar no contexto físico como se fosse um universo, num multiverso de possibilidades, e cada multiverso pode ser de um determinado tipo, onde as constantes fundamentais, os parâmetros fundamentais podem assumir valores diferentes, ou as leis físicas podem até assumir formas diferentes, né? Isso aqui eu não vou ter tempo de falar mesmo. E, então, por fim, essa questão do multiverso, eu não vou enfatizar muito isso, não. Depois a gente pode até discutir aqui, se vocês tiverem interesse. Eu só gosto de colocar esse artigo aqui de 2014 a 2015, né? Defendendo a integridade da física, escrito pelo George Ellis e o Joel Silk. Não sei, muita gente aqui deve conhecer, né? São dois grandes cosmólogos, inclusive o Silk aqui dá nome ao Silk Damping, da radiação cósmica de fundo. Ele falou que eles estavam preocupados com essa questão de muita gente, movidos por motivos de argumentos de ajuste fino ou não, estarem falando do multiverso e essas coisas que para eles parecem não físicas. E eles concluíram esse artigo deles aqui, que são na Nature. Enquanto isso, os editores de jornal e publicadores poderiam assinalar esses trabalhos especulativos, ou seja, sobre o multiverso, a outras categorias, tais como matemática, em vez de cosmologia física, dependendo da testabilidade. O ponto deles aqui é, como essas questões de multiverso não são testáveis, talvez nem faça tanto sentido a gente ficar falando disso. E por isso, a gente eles falam que a gente tem que defender a integridade da física, porque teorias de multiverso não são testáveis, porque, por definição, um outro universo estaria desconexo do nosso 99% dos modelos ali, né? Então, isso aqui fica como uma ressalva para todo mundo que fica também
exagerando esses argumentos de ajuste fino, tentando tirar de contexto, tentando falar que o ajuste fino de um parâmetro do nosso universo é porque esse parâmetro pode ter outros valores no multiverso e aconteceu da gente estar aqui, portanto. Enfim, e com isso eu vou concluir aqui, né, deixar aqui brevemente minhas conclusões. Esse tópico, claramente, ele é bem controverso, tá? E, como eu disse desde o início, o que eu queria falar para vocês aqui não é colocar uma posição própria, eu tentei dar um pouquinho dos argumentos de ajuste fino aí que são muito utilizados na literatura, mas o que eu, pessoalmente, eu particularmente acho mais interessante é que argumentos de ajuste fino, essas coincidências, elas traçam onde a gente tem que olhar para estudar novos problemas físicos. Se a gente aplica um modelo, e esse modelo parece ter muito ajuste fino, isso pode estar indicando que é ali que a gente tem que começar a olhar para tentar melhorar nosso poder explicativo, melhorar nossas teorias, etc. E, por fim, mais informações, né? Tudo isso que eu falei aqui, a gente publicou nesse livro aqui, que saiu pela Cambridge University Press ano passado. A gente tem um canal no YouTube, tá? Com várias entrevistas com essas pessoas aí que eu mencionei, cujos trabalhos eu mencionei durante a apresentação. Tem mais informações nesse site aqui também. Isso aqui, na verdade, é uma série de podcasts, para quem tiver interesse. São conversas mesmo, debates de 1 hora. Tem mais de 15 desses vídeos. Então, quem tiver interesse, fica aí o link. E era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Ótimo. Muito bom, Rafael. Muito interessante. Eu imagino que vai ter várias perguntas. Então, estou vendo aqui... Deixa eu ver. Acho que tem o Fernando, né? Fernando, então pode começar. Rafael, obrigado aí pela palestra. Deixa eu te fazer uma pergunta de caráter geral e também, enfim, acho que não tem uma resposta, não sei, mas você pode dizer isso. Se eu tiver, de fato, uma teoria nova, física, não que a gente tenha aí hoje, mas, enfim, uma teoria que introduz uma nova constante universal, que, obviamente, a gente não conhece ainda. Isso vai melhorar ou vai piorar o ajuste fino? Porque, pelo que me parece, só pode piorar, né? Mas, enfim, queria a sua opinião sobre isso. É difícil dizer a princípio, mas se você olhar nessa figura aqui, quanto mais você aumenta a dimensionalidade desse espaço de parâmetros, menor é a chance desses parâmetros se intersectarem. Foi justamente por essa figura que eu pensei nisso. Então, eu acho que esse argumento é válido, né? Desde que não tenha degenerescência entre esse parâmetro e outros parâmetros aí, né? Que eu consideraria fundamentais. Então, eu acho que isso provavelmente reforçaria a tese de que existe algum ajuste fino aí, de que parece existir um ajuste fino. Certo. Ok. Obrigado. Tem algumas pessoas com a mão levantada, não sei se a ordem aqui está correta, mas quem aparece primeiro aqui para mim é o Kodama. Então, por favor, Kodama. Obrigado. Ótima apresentação, gostei muito. Só tem uma, duas observações. Em relação ao fine-tuning, tem muito mais assim, condição restritiva para a vida, além dessas coisas geral, né? Naturalmente, claro, não existe moleculares e não tem vida, etc. Agora, quando vê a evolução estelar, tem dois também fine-tuning incrível, que primeira por exemplo, Deuteron tem uma ligação muito pequena em relação a outra, por isso que realmente Deuteron não participa em evolução estelar, assim, no caso, sequência principal, né? Não é no caso da cosmologia, mas também outra coisa é reação de hélio, também prendido devido a berílio 8 é instável, né? Mas existe na forma de, por acaso, como ressonância. Então, esse parece também uma coincidência muito peculiar para ter vida, que se não tivesse isso, não teria vida longa de sequência principal. E outra coisa é, especialmente no nosso caso,
essa sequência principal tem que ser formada pelo menos segunda geração ou posterior da supernova, porque senão não teria elementos tipo carvão, oxigênio, etc. Né? Então, essa é outra a restrição para ter vida, que vida, pelo menos normal, que a gente conhece, eu acho. Né? E outra coisa que você comentou, diz que asteroides, né, não é tão assim perigo, porque não vai destruir a coisa, mas para destruir vida não precisa destruir o satélite, o planeta, basta alterar drasticamente ambientes, né? Então, eu acho que alguns dezenas de quilômetros de asteroide já pode alterar totalmente a condição ambiental também. Então, essa é uma outra possibilidade. Agora, outra coisa além de outra assim parâmetro fundamental, etc., é uma questão muito básica de por que existe fermion bóson, né? Essa é uma pergunta, o axioma, realmente, se não tivesse isso, também não teria estrutura nenhuma também. Então, esse tipo de pergunta também é uma coisa muito mexe na minha cabeça para falar de realmente esse tipo de princípio da vida, né, em relação à física. Obrigado. É muito interessante seus comentários aí, né? Eu não coloquei parte desses exemplos de fine-tuning que você mencionou aí, porque, obviamente, já não deu tempo de eu apresentar tudo, então eu tive que selecionar alguns, mas, de fato, o caso da reação de triplo alfa ali, né, que tem a ressonância, isso é essencial para a evolução estelar, e esse é um dos exemplos mais clássicos de fine-tuning que temos por aí mesmo, que é basicamente, né, o relacionado aos níveis de energia do carbono, berílio ali. E o que você falou aqui sobre a questão de asteroides, de fato, os asteroides eles podem afetar a questão ambiental. Mas o interessante essas criaturas, elas entram, não todas as espécies, né, mas só a família mesmo de tardigrades. Alguns deles entram em criptobiose. Então, eles não precisam se alimentar, não precisam de nada, pode ficar por anos, assim, sem absolutamente nada, em criptobiose, sabe? Eles se encolhem meio que num casulo, como se fosse um tatu-bola, que é extremamente rígido, e eles não precisam de alimentação, e eles desaceleram o metabolismo a praticamente zero, e por isso essas criaturas aqui sobreviveriam. Esse é também fine-tuning, né? De certa forma, né? Que existe esse tipo de maneira de ter vida. Sim, mas aí seria, exatamente, mas aí nesse caso seria um fine-tuning no contexto mais biológico, né? No espaço de parâmetros que a evolução poderia terminar, ela terminou nesses pontos aí super favoráveis, né? E bóson e férmion? Quanto ao bóson e férmion, esse exemplo é muito interessante mesmo. Eu nunca falei sobre ele, na verdade, mas é um exemplo que tá coberto no livro sobre a questão dos bósons e dos férmions. E, assim, se você deixar se não tiver essa diferença entre bóson e férmion, né, a princípio você não consegue física nenhuma, porque basicamente você tem ali os bósons para poder fazer as interações, etc. Então, basicamente, se você quebrar se não fizer a separação entre bóson e férmion ali, você não tem física. Isso não tinha uma época que eu falava ênions? Tinha erro com o quê? Ênion. Com bóson. Não, os férmions. Não, além de bóson e férmion, alguma coisa mais... não, mas aquilo lá são, talvez alguém aqui saiba melhor que eu, mas são quase partículas, né? Surgem em sistemas fortemente ligados lá em matéria condensada. É aquilo que o Frank Wilczek está estudando há algum tempo, ele publicou... recentemente isso esteve na mídia mesmo. Mas é diferente, porque ali não é propriamente uma partícula fundamental. A nível fundamental, você consegue
ao que se sabe, você consegue descrever tudo com Fermi-Dirac ou com Bose-Einstein. Então, é só Fermi e Boson, a nível fundamental. Não, mas eu estou falando da época da QCD, quando o QCD estava sendo formado, ainda não sabia cara, etc. Estatística de N igual a 3, por exemplo, né? Até 3 é possível, etc. Essa possibilidade nunca voltaria, é isso? E eu já não... eu não sei dizer, viu? Eu nunca olhei isso. Tá bom. Ok, obrigado. Então, vamos passar para o próximo, que é o Maurício. Bom, Rafael, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer seu seminário, né? Foi bastante ilustrativo e é um assunto extremamente abrangente, né? E muito espinhoso. Mas eu, particularmente, acho que, às vezes, ele é tratado de um jeito, talvez, um pouco ambíguo, né? Porque tem, justamente por ser tão abrangente, né? Envolver tantas áreas de física, até fora da física, né? Às vezes a gente corre o risco de fazer certas afirmações que são um pouco mal definidas ou ambíguas, né? Então, em particular, eu só queria ver seu comentário a respeito de 2 pontos ligados com isso, que são os seguintes. O primeiro deles é que, para a própria conceituação do que a gente considera como constantes fundamentais, né, isso é algo extremamente sutil, né? Certamente você deve conhecer um trabalho do Duff, ou Kuhn e veneziano, né, que não é um diálogo, é um triálogo, né, porque eles são 3, né, e que aí cada um desses autores defende que, na verdade, só haveria, um deles acho que só teria 3 constantes ditas fundamentais, um segundo haveria só 2, e o Duff, que eu me lembro, haveria 0 constantes fundamentais, né. E isso está intimamente ligado com a questão da nossa escolha de sistema de unidades, né, que a gente, enquanto teórico, né, a gente tradicionalmente faz, por exemplo, C igual a 1, ou H cortado igual a 1, ou G igual a 1, e às vezes também a constante de Planck, constante de Boltzmann igual a 1. Né? E isso dá um sistema de unidades perfeitamente coerente, né? E nesse caso mais radical último, todas as nossas equações ficariam envolvendo simplesmente grandezas adimensionais e a gente perderia a vantagem de poder realizar a verificação quanto à homogeneidade dimensional das nossas fórmulas ou equações. Mas, tirando isso, isso não levaria a nenhuma inconsistência lógica. Quer dizer, eu acho que até dizer quantas são as constantes fundamentais é uma discussão extremamente sutil. Tá? E o segundo ponto, eu acho que é a questão de a gente pega um gráfico num espaço abstrato de parâmetros, né, no plano que seja, ou na reta mesmo. Como isso é um espaço abstrato, a gente não tem naturalmente o que seria uma medida, né, no sentido formal da palavra, matemático, né, uma medida para chamar de aquela probabilidade natural no sentido de comprimento, de área ou volume nesse espaço abstrato. Né? Então, se a gente não souber exatamente qual é uma certa medida privilegiada de probabilidade, todas essas afirmações que a gente tende a fazer sobre tem muita chance de ter vida mais naquela região ali laranja ou na verde, só porque visualmente a laranja está com aquilo que seria uma área euclidiana nesse espaço abstrato, mas isso não tem geometria euclidiana nenhuma aí, não tem sentido, né? Fica uma coisa que eu acho muito ambígua. E eu acho que esse tipo de coisa fica
crítico quando a gente vai falar daquele último problema, um dos últimos que você mencionou, Rafael, que é a questão do why now, né? Porque se a gente pega e resolve falar de por que é agora que a vida está prevalecendo, surgiu, se tem um intervalo de tempo que é muito pequeno comparado com desde a pretensa início do universo, né, 13 bilhões de anos. Se a gente fizer uma mudança que é não linear, né, nessa variável, tempo, se a gente passar, por exemplo, o redshift ou para o fator de escala, né, ao invés de no tempo cósmico, né, a probabilidade, justamente por ser uma transformação não linear, ela se altera totalmente, né? Então, eu realmente acho fascinante, eu acho muito interessante essas discussões, eu adoro, né? Mas eu tenho muita dúvida, assim, muito confusão, né? Sobre como formalizar isso de maneira mais quantitativa, em particular, questão de probabilidade. Mas era isso, não sei se você tem algum comentário. De qualquer maneira, eu achei excelente, muito bom e fascinante sua apresentação e essas discussões em geral. Você está de parabéns e agradeço. Beleza, muito obrigado. Então, eu tenho um comentário sobre o que você disse aí na questão do espaço de parâmetros. A partir do momento que você define que existem N parâmetros fundamentais, e por definição, por construção, se eles são fundamentais, eles são independentes, isso forma como se fosse uma base para esse espaço. Portanto, existe uma métrica ali no espaço euclidiano, ou pelo menos você pode fazer um tratamento no espaço euclidiano aí desse espaço de parâmetros, como nessa figura aqui. Mas essa métrica ela não tem nada de intrínseco ou melhor do que nenhuma outra, né? Exatamente. Essa métrica não tem nada de intrínseco. E tem a questão que não é assim, existe uma métrica, só que todos os cálculos podem divergir, porque eu tive que pular esse slide por falta de tempo. Estava falando da questão dos priors, né, desses parâmetros. Se, por exemplo, esse parâmetro x aqui, se ele está no intervalo entre x mínimo e x máximo, beleza. Mas e aí? Se é menos infinito e mais infinito? A gente não sabe, a gente não consegue definir uma métrica para fazer uma integração nesse espaço, né? Então, isso, realmente, eu concordo com o que você falou. Eu acho, assim, minha impressão aqui é que dá sim para você definir um sistema de coordenadas adequado para o tratamento de problema, e o espaço aqui que eu estou mostrando é euclidiano. Esse espaço pode não necessariamente ser simplesmente conectados, né? Pode ter vários buracos, picos e... Pode ter vários buracos. Então, esse espaço ele é formado pela interseção, né, dos vários... Você tem N dimensões ali, você vai ter que ir intersecionando tudo. Provavelmente não vai ser simplesmente conectado, eu arriscaria dizer, se fosse algo realista. Obrigado. Na verdade, eu tenho a ideia de que esse espaço ele é como se fosse, no sentido de geometria, ele fosse uma variedade pura. Tá? É como se fosse, por exemplo, o espaço de fase, no qual não tem uma métrica, né? O espaço de fase a gente pode torná-lo uma estrutura que torná-lo um espaço simplético, né? Mas métrica ou medida de probabilidade no sentido estrito da palavra, né? Eu acho que não tem nenhuma óbvia. E particularmente se você mudar, por exemplo, do T para, no caso lá da cosmologia, né, passar do tempo cósmico para o redshift, às vezes esses argumentos de why now, por que a coincidência agora, eles se baseiam num ou no outro desses parâmetros, né? E eu acho que qualquer um deles está muito bom e nenhum deles, ou está muito ruim, e nenhum deles tem uma probabilidade privilegiada, preferencial. Mas... Só uma colocação aqui, então. Nessa equação que eu pulei durante a apresentação, né? Isso aqui, essencialmente, é você aplicar estatística bayesiana
a um modelo. Então, você tem os dados de e uma teoria, né? Então, qual a probabilidade da teoria dados os dados? Então, se você fizer esse tipo de cálculo aqui, mesmo você não tendo o que você falou, eu concordo com tudo isso que você falou, mas a questão é que a incerteza na definição do que é uma probabilidade nesse seu espaço aqui, n-dimensional, é eliminada através da normalização disso aqui. Pelo menos em alguns trabalhos tem gente que elimina, porque isso aqui é uma razão. Então, você elimina essa incerteza na definição de probabilidade, de modo que, praticamente independente da forma como você define a sua probabilidade e a sua variedade nesse espaço aqui, né, nesse espaço topológico aqui, que pode ou não se está conectado, não sei, aí você cancela alguns termos. Em alguns trabalhos eu já vi isso. Acho que você está querendo se referir talvez a fator de Bayes, né, que talvez, dado um denominador, acho que a evidência sendo a mesma, só você poderia comparar diferentes teorias, né? Mas tá bom, ok. É sutil mesmo, é complicado e bonito, fascinante por isso, né? Obrigado. Bom, pessoal, eu não vejo mais nenhuma mão levantada, só a minha mesmo. Então, eu só queria sugerir para todo mundo a leitura de um conto do Machado de Assis, que é muito interessante, é um conto bem curtinho, que se chama Ideias do Canário, ou alguma coisa assim, que é um conto que um canário foi comprado numa loja, né? E ele sempre viveu nessa loja, e para ele o mundo era uma loja e ele estava no centro do mundo, na gaiola, né? E aí depois o sujeito compra o canário, leva para o quintal dele, aí o canário, não, o mundo agora é um quintal. E, enfim, eu acho que é uma crítica do Machado de Assis ao princípio antrópico, né? Vocês leiam e talvez vocês achem interessante esse conto. Ele é bem curtinho, é bem interessante. Bom, eu agradeço muito ao Rafael, faço coro com os colegas, o colóquio foi extremamente interessante, muita física, né? E eu acho que ele vai trazer aí um alimento para o pensamento aí de todo mundo que participou. Muito obrigado, Rafael, espero que você apareça por aqui em outras ocasiões. Obrigado aí, novamente. Desculpa a interrupção aí, a queda da conexão. A gente vai reclamar com a companhia holandesa lá da pois Luz, que é fraca. É privatizado ou é pública? É privatizado, Se fosse pública, então não teria acontecido. Pessoal, então um abraço a todos. Parabéns. Rafael, obrigado. Até mais, gente. Tchau. Obrigado.